O imperialismo e a lógica da guerra. Tempo estimado de leitura: 17 minutos. Praxeologia e guerra. Análises da guerra que remontam a mais de 2 milênios até as guerras do Peloponeso envolveram as causas fundamentais da guerra em uma névoa quase impenetrável de mitos, falácias e mentiras descaradas. Na maioria dos estudos, a guerra é geralmente retratada como resultado inevitável de forças históricas complexas ou circunstâncias acidentais, geralmente além da compreensão ou controle dos combatentes humanos. Felizmente, existe uma ciência da ação humana que é aplicável a todas as atividades propositais. Essa ciência é chamada de praxeologia. Embora a economia seja seu ramo mais desenvolvido, os princípios básicos dessa ciência também podem ser aplicados à análise de ações violentas, incluindo guerras. Assim Murray Rotadri escreveu. O resto da praxeologia, além da economia, é uma área inexplorada. Tentativas foram feitas para formular uma teoria lógica da guerra e da ação violenta. E a violência na forma de governo tem sido tratada pela filosofia política e pela praxeologia ao traçar os efeitos da intervenção violenta no livre mercado. 1. Como Rotadri sugeriu, o que poderíamos chamar de lógica da guerra é uma área relativamente pouco desenvolvida da ciência da ação humana. Sua elaboração é, portanto, especialmente necessária se quisermos dissipar a mitologia da guerra e elucidar sua verdadeira origem e caráter. O axioma básico dessa disciplina praxeológica é que a guerra é o resultado objetivo do esforço humano de fazer guerra. Como o empreendimento humano como qualquer outro, a guerra é o produto da razão, propósito e escolha. Portanto, uma análise adequada da guerra deve levar em conta os objetivos dos belicistas, os meios à sua disposição, os benefícios que eles esperam obter da guerra e os custos que esperam incorrer para executá-la. Deve também distinguir de uma forma geral entre os beneficiários individuais e as vítimas da guerra. Essas vítimas incluem não apenas o grupo vencido de belicistas e aqueles que residem no território que controlam, mas principalmente os habitantes produtivos da região controlada pela organização vitoriosa de belicistas. O significado da guerra imperialista. Neste ponto é necessário definir a guerra e distingui-la de outras formas de violência interhumana para circunscrever os limites da lógica da guerra dentro do sistema praxeológico geral, pois nem todo conflito violento constitui guerra. A guerra é aqui definida como uma interação violenta entre dois grupos de humanos, com um ou ambos sendo um Estado. Adotamos a definição de Estado dada pelo antropólogo e historiador da guerra primitiva, Lawrence H. Kelly. Os Estados são organizações políticas, que têm um governo central com poderes para arrecadar impostos, recrutar mão de obra para obras públicas ou guerra, decretar leis e fazer cumprir fisicamente essas leis. Essencialmente, os Estados são unidades políticas estratificadas por classes que mantêm um monopólio da força letal, um monopólio institucionalizado como forças policiais e militares permanentes. 2. Grupos sociais pré-civilizados como bandos, tribos e até clãs não são estados porque, de acordo com Kelly, um chefe, ao contrário de um rei, não tem o poder de coagir fisicamente as pessoas à obediência. Em vez disso, precisa empregar meios econômicos ou explorar uma crença na magia para fazer cumprir seus decretos. 3. Embora Kelly se refira a guerra pré-estado ou guerra primitiva, para fins de análise praxeológica, restringimos o termo guerra a conflitos violentos envolvendo pelo menos um Estado. O combate entre grupos sociais mais desorganizados era mais comumente motivado por vingança, por homicídios anteriores ou questões econômicas, especialmente o acesso a recursos naturais e bens de capital brutos. Por exemplo, em Minnesota, as tribos Chippewa e Dakota Sioux lutaram entre si por mais de 150 anos pelo acesso a territórios de caça e campos de arroz selvagem, enquanto as tribos do noroeste do Pacífico frequentemente lutavam pela costa no oceano e margem nos rios que davam acesso à migração do salmão. 4. Estudos antropológicos mostram que, embora a maioria desses conflitos envolva violência selvagem e extrema crueldade, muitas vezes resultando na expropriação, escravização, expulsão ou aniquilação da tribo vencida, seu objetivo nunca foi estabelecer uma relação hegemônica e exigir tributo regular do inimigo.
Como que ela explica? Políticos que não têm o poder físico para subjugar suas próprias populações ou para extrair deles tributos ou impostos involuntários, são extremamente improváveis de fazer guerra contra outros para esses fins, uma vez que carecem dos meios institucionais e administrativos para converter a vitória em hegemonia ou tributação. 5. Assim, enquanto tantos grupos sociais não estatais quanto os estados historicamente se engajaram na anexação violenta de territórios para adquirir recursos naturais, apenas os estados possuem os meios institucionais necessários para perseguir uma política de imperialismo, ou seja, a contínua subjugação e exploração econômica de outros povos. As guerras imperialistas travadas pelos estados em todas as épocas da história não são acidentais. Elas são o resultado da tendência dominante à guerra inerente à própria natureza do Estado. Guerra e conflito de classes. Todos os governos passados e presentes, independentemente de sua organização formal, envolvem o governo de muitos por poucos. Em outras palavras, todos os governos são fundamentalmente oligárquicos. As razões são duas. Primeiro, os governos são organizações improdutivas e só podem subsistir extraindo bens e serviços da classe produtiva em seu domínio territorial. Assim, a classe dominante deve permanecer uma minoria da população, se quiser extrair continuamente recursos de seus súditos ou cidadãos. O verdadeiro governo da maioria, em uma base permanente, é impossível, porque resultaria em um colapso econômico, pois os tributos ou impostos expropriados pelos governantes mais numerosos privariam a minoria envolvida em atividades produtivas pacíficas dos recursos necessários para se sustentar e se reproduzir. O governo da maioria, portanto, acabaria por provocar um conflito violento entre facções da classe dominante anterior, que terminaria com um grupo estabelecendo o domínio oligárquico e explorando economicamente seus antigos confederados. O segundo fator que torna o domínio oligárquico praticamente inevitável está relacionado à lei da vantagem comparativa. A tendência à divisão do trabalho e à especialização baseada na dotação desigual de habilidades permeia todos os setores da atividade humana. Assim como um pequeno segmento da população é adepto de jogar futebol profissional ou fornecer aconselhamento financeiro, uma pequena fração da população tende a se destacar em exercer poder coercitivo. Como o autor resumiu esta lei de ferro da oligarquia: em todos os grupos humanos, em todos os tempos, há poucos que governam e muitos que são governados. 6. A natureza inerentemente improdutiva e oligárquica do governo garante, assim, que todas as nações sob domínio político sejam divididas em duas classes: uma classe produtiva e uma classe parasitária, ou na terminologia apropriada do teórico político americano John C. Calhoun, pagadores de impostos e consumidores de impostos. 7. O rei e sua corte, os políticos eleitos e seus aliados burocráticos e grupos de interesse especiais, o ditador e seus aparaticos partidários. Esses são historicamente os consumidores de impostos, não coincidentemente, os belicistas responsáveis pelas guerras. A guerra tem uma série de vantagens para a classe dominante. Em primeiro lugar, a guerra contra um inimigo estrangeiro obscurece o conflito de classes que está acontecendo internamente, no qual a classe dominante minoritária coercivamente desvia os recursos e reduz os padrões de vida da maioria da população que produz e paga impostos. Convencidos de que suas vidas e propriedades estão sendo protegidas contra uma ameaça estrangeira, os pagadores de impostos explorados desenvolvem uma falsa consciência de solidariedade política e econômica com seus governantes domésticos. Uma guerra imperialista contra um Estado estrangeiro fraco, por exemplo, Granada, Panamá, Haiti, Iraque, Afeganistão, Irã, etc. É especialmente atraente para a classe dominante de uma nação poderosa como os Estados Unidos porque minimiza o custo de perder a guerra e ser deslocado pela revolução doméstica ou pelos governantes do Estado estrangeiro vitorioso. Uma segunda vantagem da guerra é que ela oferece à classe dominante uma oportunidade extraordinária de intensificar sua exploração econômica dos produtores domésticos por meio de impostos emergenciais de guerra, inflação monetária, trabalho forçado e coisas do gênero. A classe produtiva geralmente sucumbe a essas crescentes depredações de sua renda e riqueza com alguma resistência real, mas resmungando, porque está convencida de que seus interesses são os mesmos dos belicistas.
Além disso, pelo menos a curto prazo, a guerra moderna parece trazer prosperidade a grande parte da população civil, porque é financiada em grande parte pela criação de dinheiro. Chegamos assim a uma verdade universal e praxeológica sobre a guerra. A guerra é o resultado do conflito de classes inerente à relação política, a relação entre governante e governado, parasita e produtor, consumidor e pagador de impostos. A classe parasita faz guerra com propósito e deliberação para esconder e aumentar sua exploração da classe produtiva muito maior. Também pode recorrer à guerra para suprimir a crescente dissensão entre os membros da classe produtiva, libertários, anarquistas, etc. À medida que os meios de comunicação se tornam mais baratos e acessíveis, por exemplo, publicação eletrônica, rádio em, televisão a cabo, internet, etc. Além disso, o conflito entre governante e governado é uma condição permanente. Essa verdade se reflete, talvez meio conscientemente, no velho ditado que iguala a morte e os impostos como as duas características inevitáveis da condição humana. Assim, um estado de guerra permanente ou preparação para a guerra é ótimo do ponto de vista da elite dominante, especialmente aquela que controla um estado grande e poderoso. Tome o atual governo dos Estados Unidos como exemplo. Ele governa uma economia relativamente populosa, rica e progressiva da qual pode extrair quantidades cada vez maiores de saques sem destruir a classe produtiva. No entanto, está sujeito ao medo real e permanente de que, mais cedo ou mais tarde, os americanos produtivos venham a reconhecer o fardo continuamente crescente da tributação, inflação e regulamentação pelo que realmente é, exploração nua e crua. Assim, o governo dos Estados Unidos, o mega-estado mais poderoso da história, é impulsionado pela própria lógica do relacionamento político a buscar uma política de guerra permanente. De a guerra para tornar o mundo seguro para a democracia, a guerra para acabar com todas as guerras, a Guerra Fria, e até a atual, guerra ao terror. As guerras travadas pelos governantes dos Estados Unidos no século XX progrediram de guerras episódicas restritas a teatros e inimigos bem definidos a uma guerra sem limites espaciais ou temporais contra um inimigo incorpóreo chamado terror. O nome mais apropriado para essa guerra planejada pelos neoconservadores envolveria uma simples mudança na preposição para guerra de terror, porque o Estado americano tem pavor de americanos produtivos, trabalhadores, que podem um dia acordar e pôr um fim nas suas predações maciças em suas vidas e propriedades, talvez na própria classe dominante americana. Enquanto isso, a guerra ao terror é uma guerra imperialista sem fim, do tipo jamais sonhada pelos infames belicistas fabricantes de guerra de outrora, dos patrícios romanos aos nacional-socialistas alemães. O economista Joseph Schumpeter foi um dos poucos não-marxistas a compreender que o principal estímulo para a guerra imperialista é o inevitável choque de interesses entre governantes e governados. Tomando como exemplo um antigo mega-estado, a Roma Imperial, Schumpeter escreveu: aqui está o exemplo clássico daquela política que pretende aspirar à paz, mas infalivelmente gera a guerra, a política de preparação contínua para a guerra, a política de intervencionismo intrometido. Não havia nenhum canto do mundo conhecido onde algum interesse não estivesse em perigo ou sob ataque real. Se os interesses não eram romanos, eram os dos aliados de Roma, e se Roma não tivesse aliados, então aliados seriam inventados. Quando era totalmente impossível inventar tal interesse, ora, então foi a honra nacional que foi insultada. A luta sempre foi investida de uma aura de legalidade. Roma estava sempre sendo atacada por vizinhos mal-intencionados, sempre lutando por um espaço para respirar. O mundo inteiro estava invadido por uma multidão de inimigos, e era evidentemente dever de Roma se proteger contra seus desígnios indubitavelmente agressivos. Eles eram inimigos que apenas esperavam para cair sobre o povo romano. Nenhuma tentativa pode ser feita para compreender essas guerras de conquista do ponto de vista de objetivos concretos. Assim, há apenas um caminho para um entendimento: escrutínio dos interesses de classe domésticos, a questão de quem tem a ganhar. Devido à sua posição peculiar, como fantoche democrático de políticos ambiciosos, como porta-voz de uma vontade popular inspirada pelos governantes, o proletariado romano de fato obteve o benefício do saque de guerra. Enquanto houvesse boas razões para manter a ficção de que a população de Roma constituía o povo romano, e podia decidir os destinos do império, muito dependia de seu bom humor.
Mas, novamente, a própria existência em tão grande número desse proletariado, bem como sua importância política, foi consequência de um processo social que explica também a política de conquista. Pois este foi o nexo de causalidade. A ocupação de terras públicas e o roubo de terras camponesas formaram a base de um sistema de latifúndios, operando extensivamente e com mão de obra escrava. Ao mesmo tempo, os camponeses deslocados afluíram para a cidade e os soldados permaneceram sem terra, daí a política de guerra. Os latifundiários estavam, é claro, profundamente interessados em fazer a guerra. A alternativa à guerra era a reforma agrária. A aristocracia fundiária só podia combater a ameaça perpétua da revolução com a glória de uma liderança vitoriosa. E uma aristocracia de latifundiários, grandes empresários agrícolas, nascidos da luta contra seu próprio povo. Baseava-se unicamente no controle da máquina estatal. Sua única salvaguarda estava na glória nacional. Uma estrutura social instável desse tipo apenas cria uma disposição geral para observar os pretextos para a guerra, muitas vezes considerados adequados com toda a boa-fé. E para se voltar para questões de política externa sempre que a discussão de problemas sociais se torna muito problemática para o conforto. A classe dominante sempre esteve inclinada a declarar que o país estava em perigo, quando na verdade eram apenas os interesses de classe que estavam ameaçados. Esta longa citação de Sun Schumpeter descreve vividamente como a expropriação de camponeses pela aristocracia dominante criou uma divisão de classe permanente e irreparável na sociedade romana que levou a uma política de imperialismo desenfreado e guerra perpétua. Esta política foi projetada para submergir abaixo uma maré de glória nacional e despojos de guerra ao profundo conflito de interesses entre proletários expropriados e aristocracia fundiária. Democracia e guerra imperialista. A análise de Sun Schumpeter explica a propensão particularmente forte dos estados democráticos a se engajarem na guerra imperialista, e por que a era da democracia coincidiu com a era do imperialismo. O termo democrático está sendo usado aqui no sentido amplo que inclui democracias totalitárias controladas por partidos, como o Partido Nacionalista Socialista dos Trabalhadores na Alemanha e o Partido Comunista na União Soviética. Esses partidos políticos, em oposição a movimentos puramente ideológicos, surgiram durante a era da democracia nacionalista de massas que despontou no final do século XIX. 8. Porque as massas em uma política democrática estão profundamente imbuídas da ideologia do igualitarismo e do mito do governo da maioria. As elites dominantes que controlam e se beneficiam do Estado reconhecem a importância máxima de esconder sua natureza oligárquica e exploradora das massas. A guerra contínua contra inimigos estrangeiros é uma maneira perfeita de disfarçar o confronto de interesses entre as classes pagadora e consumidora de impostos. Nesse sentido, é digno de nota que a primeira instância de imperialismo global sustentado no mundo ocidental foi a cidade-estado democrática de Atenas. Victor Davis Hanson enfatizou isso em seu trabalho pioneiro sobre a Guerra do Peloponeso. Hanson escreve: o atenismo foi o primeiro exemplo de globalização do mundo ocidental. Havia uma espécie de palavra especial para expansionismo ateniense na língua grega, atiquizo, aticizar para tornar-se como ou juntar-se aos atenienses. 9. Pelos padrões da época, a expansão do Império Ateniense era de tirar o fôlego. Com a eclosão da Guerra do Peloponeso, o Império Ateniense havia aumentado para quase 200 estados dirigidos por 700 supervisores imperiais. De acordo com Hanson, para manter tal império, no século V a.C., Atenas havia lutado 3 em cada 4 anos, um recorde notável de mobilização constante, inigualável mesmo nos tempos modernos. 10 Além disso, ao contrário de seu rival abertamente oligárquico Esparta, que liderou uma coalizão voluntária de estados que genuinamente temiam uma democracia ateniense, proselitista e expansionista, Atenas formulou e impôs unilateralmente uma estratégia única aos seus estados e aliados imperiais. 11. Hanson não hesita em notar os paralelos entre o imperialismo da antiga Atenas e o moderno mega-estado americano, escrevendo: embora os americanos ofereçam ao mundo uma cultura popular radicalmente igualitária,
e mais recentemente, em um clima muito ateniense, tenham procurado remover os oligarcas e impor a democracia, em Granada, Panamá, Sérvia, Afeganistão e Iraque. Inimigos, aliados e neutros não ficam tão impressionados. Compreensivelmente, eles temem o poder e as intenções americanas, enquanto nossos sucessivos governos, à maneira de atenienses confiantes e orgulhosos, asseguram-lhes nossa moralidade e abnegação. O poder militar e o idealismo sobre levar a civilização percebida a outros são uma receita para o conflito em qualquer época. E nenhum Estado antigo fez guerra com mais frequência do que a Atenas imperial do século V, XII. Cortando os tendões da guerra imperialista. Ernest Hemingway escreveu certa vez: os tendões da guerra são 5: homens, dinheiro, materiais, manutenção, comida e moral. 13. Em uma economia de mercado moderna, os 5 tendões de Hemingway na prática se resumem a 1: dinheiro. Uma oligarquia política que governa e explora uma economia grande e produtiva precisa apenas colocar as mãos em fundos monetários suficientes para obter os homens, o material e a manutenção necessários para realizar seus planos de guerra. Além disso, uma oferta cada vez maior de dinheiro e crédito também aumenta o moral da população civil, distorcendo o cálculo econômico e criando a ilusão temporária de que a guerra traz prosperidade. Assim Cícero falou com mais propriedade quando disse: os tendões da guerra, um suprimento ilimitado de dinheiro. 14. Explicando a conexão entre inflação monetária e moral civil durante a guerra, Mises escreveu em 1919. Em todas as grandes guerras, o cálculo monetário foi interrompido pela inflação. O comportamento econômico dos beligerantes foi assim desviado. As verdadeiras consequências da guerra foram removidas de sua visão. Pode-se dizer sem exagero que a inflação é um meio indispensável do militarismo. Sem ela, as repercussões da guerra no bem-estar tornam-se óbvias muito mais rápida e penetrantemente. O cansaço da guerra se instalaria muito mais cedo. 15. No entanto, os estágios iniciais da inflação de guerra devem eventualmente dar lugar à crise e à depressão. A razão é que a guerra implica um consumo maciço de capital, por causa do desvio de recursos reais da produção para as necessidades civis presentes e especialmente futuras. Isto é, a manutenção e substituição de bens de capital, para a produção para fins militares imediatos. A classe produtiva só se dá conta da enorme destruição de sua renda real e riqueza quando a inflação cessa e a crise e a recessão resultantes revelam os verdadeiros custos da guerra, além da destruição física de vidas e propriedades. 16. Nesse ponto, os produtores amargamente desiludidos e desmoralizados começam a perceber que seus próprios interesses não são idênticos aos de seus governantes imperialistas. Nas duas guerras mundiais do século XX, os belicistas de ambos os lados foram capazes de evitar esse dia de ajuste de contas, revogando a liberdade de produzir e comercializar e instituindo uma economia de comando mais ou menos completa, com controles de preços abrangentes e direção central da produção e distribuição por decreto legal. 17. As coisas são diferentes nas guerras imperialistas contemporâneas, como as travadas pelos Estados Unidos desde o fim da Guerra Fria. A razão é que a grande disparidade de poder militar e econômico entre o Estado imperial e o Estado que ele deseja subjugar evita o recurso à expansão monetária maciça. Por exemplo, estima-se que a atual guerra dos Estados Unidos no Iraque tenha custado cerca de 346 bilhões de dólares, desde seu início em 2003 até o presente, 18. Durante esse período, a mudança na base monetária ajustada, MB, que é completamente controlada pelo Fed e representa a senhoria, ou imposto inflacionário que o governo realiza com a criação de dinheiro, foi de cerca de 137 bilhões de dólares. Mas a taxa de crescimento da MB diminuiu constantemente desde meados de 2002 de 10% para menos de 5% atualmente. Isso se reflete em um declínio nas taxas de crescimento de agregados monetários mais amplos, como MM, M2 e M3. No entanto, ao mesmo tempo, a dívida do governo federal dos Estados Unidos aumentou em quase 2 trilhões de dólares desde março de 2003, expandindo a dívida total acumulada desde o início da República Americana em mais de 30%. Como essa enxurrada de novas dívidas foi financiada se não pela criação de dinheiro? A resposta é tomar emprestado de estrangeiros. Em março de 2003,
Os investidores estrangeiros detinham cerca de 1.286,3 bilhões de dólares em dívidas do governo federal. Em junho de 2006, os investidores estrangeiros detinham 2.091,7 bilhões de dólares da dívida, um aumento de 805,4 bilhões de dólares, ou mais de 40% do aumento da dívida total desde março de 2003. 19. Em outras palavras, os estrangeiros financiaram em grande parte a aventura imperialista dos Estados Unidos no Iraque, mitigando grandemente o fardo econômico da guerra suportado pelos contribuintes e consumidores dos Estados Unidos, pelo menos até que os estrangeiros se recusem a absorver mais dívidas dos Estados Unidos. Neste ponto, deve-se recorrer ao aumento da tributação e à criação mais rápida de dinheiro para continuar a financiar a guerra, bem como os pagamentos de juros sobre a dívida pendente. Enquanto isso, uma questão interessante a ser contemplada é se uma classe pagadora de impostos excitada e descontente tem algum meio à sua disposição além de uma revolução violenta para pôr fim à série interminável de guerras imperialistas que suga a força vital, capital acumulado, da economia e consome sua riqueza e renda reais. A resposta de Vladimir Lenin foi: converta a guerra imperialista em uma guerra civil. Todas as lutas de classes consistentemente travadas em tempos de guerra, e todas as táticas de ação de massa conduzidas com seriedade inevitavelmente levam a isso. Ponto. 20. A lógica da guerra em conjunto com sua disciplina praxeológica cognata, a economia, revela que a máxima de Lenin é realmente praticável, e que há uma série de táticas pacíficas disponíveis para as massas produtivas que atacam diretamente os tendões da máquina de guerra imperialista. A primeira é a greve geral, um cenário da revolta de Atlas em grande escala, em que os produtores fazem greve por longos períodos de tempo e vivem de suas economias acumuladas. Isso paralisa os impostos atuais que pagam pela guerra, bem como os suprimentos militares necessários para executá-la. Boicotes em massa de bens e serviços produzidos por empresas que lucram diretamente com a guerra, bem como empresas do governo central, como os Correios, atacam diretamente as receitas da classe consumidora de impostos. O mesmo acontece com os boicotes econômicos dos meios de comunicação de massa, incluindo jornais e periódicos estabelecidos, as principais redes de transmissão de televisão. Nos Estados Unidos contemporâneos, estes últimos, em particular, são pouco mais do que cartéis legalmente licenciados, vomitando propaganda de guerra do governo. Sacar todos os depósitos bancários e usar apenas dinheiro vivo ou acordos de escambo nas trocas faria com que o sistema bancário de reservas fracionárias parasse por um longo período de tempo, pois as autoridades monetárias teriam que congelar todas as contas bancárias até que moeda suficiente fosse impressa e entregue aos bancos de todo o país. Isso levaria meses e interromperia completamente o sistema monetário e financeiro nesse meio tempo, forçando o governo a recorrer à técnica arcaica e cara de literalmente imprimir e enviar novas moedas para pagar seus gastos de guerra. 21. Vender títulos do governo em massa causando a queda de seus preços causaria estragos nos balanços dos bancos e outras instituições financeiras e tornaria extremamente difícil para o governo emitir dívida de guerra. Essas táticas de ação em massa teriam vários benefícios adicionais e muito importantes. Primeiro, causariam uma profunda cisão na classe dominante, que, em uma democracia plutocrática como os Estados Unidos, não é de forma alguma monolítica porque inclui elementos significativos do establishment financeiro e das grandes empresas que competem entre si por subsídios e privilégios legais especiais do Estado. Essa desconfortável coalizão de interesses políticos pode ser prontamente desestabilizada pela mudança radical no padrão de benefícios e custos provocada por táticas de ação em massa que afetam de forma desigual as receitas e subsídios de empresas politicamente conectadas. Assim, aquelas firmas industriais e instituições financeiras que sofrem dificuldades significativas com essas táticas se voltariam contra a guerra, encolhendo e enfraquecendo a classe dominante, com a perspectiva de uma guerra civil com seus antigos aliados se voltando contra eles. Aqueles que controlam o aparato estatal teriam um forte incentivo para interromper suas atividades bélicas. Em segundo lugar, outras empresas completamente fora do âmbito do complexo industrial governamental consumidor de impostos, por exemplo, McDonald's, Walmart, Microsoft, etc.,
também sofreriam perdas econômicas como resultado da greve geral e do colapso financeiro, dando um incentivo para se aliar às firmas renegadas que antes eram membros do estabelecimento político. Essa recém-emergente coalizão antiestatal de organizações empresariais também poderia atacar pacificamente o enfraquecido e desmoralizado Estado imperial, recusando-se a fazer negócios com ele e ameaçando colocar burocratas e políticos individuais na lista negra de candidatos aos empregos lucrativos previstos no setor privado. Finalmente, a aliança anti-imperialista de grandes e poderosos interesses empresariais, trazida à existência pela greve geral, e outras táticas econômicas pacíficas de ação de massa se interporia naturalmente, ainda que não intencionalmente, como um escudo protetor entre o Estado economicamente debilitado, mas ainda perigoso e vingativo, e os dissidentes individuais da classe pagadora de impostos. Conclusão. O método praxeológico, que tem sido usado com sucesso para elaborar as leis da economia, também é capaz de produzir um corpo sistemático de verdades quando aplicado à análise da guerra. Embora a lógica da guerra ainda não tenha sido totalmente elaborada, está claro que essa subdisciplina praxeológica é útil para dissipar os mitos e falácias há muito arraigados sobre a guerra. A lógica da guerra também fornece o conhecimento dos meios para aqueles cujo objetivo, por razões ideológicas ou econômicas, é fazer cessar uma guerra.